sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo o tempo, meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Eu tenho paz. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me alcançará. Estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor eu tenho paz. Não posso entender, no meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Eu tenho paz. Uou, 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 yeah. Tenho paz. Amém, amém. Amém, glória a Deus. É tão bom desfrutarmos da paz que existe em Cristo, né? Mesmo quando não tem muita explicação, a paz que o mundo oferece é aquela paz que se pode explicar. Quando está tudo bem, quando as contas estão pagas, quando a família tá feliz, existe unidade no lar. Essa é a paz que o mundo oferece, quando não tem medo do futuro. Mas a paz que Cristo nos dá é mesmo quando tudo está do jeito que de repente a gente não imaginava, não esperava, a gente ainda assim pode atravessar com paz,
É a paz no meio do deserto, é a paz no meio da tormenta, é a paz durante a depressão, é a paz no meio da doença, é a paz que não se explica, mas na verdade se explica, tem um nome, é Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos ter gratidão no nosso coração também. Ele está o tempo todo operando em nosso favor, amém? Mesmo com as coisas que a gente às vezes considera difíceis, né? Deus está operando na sua vida o tempo todo, o tempo todo. E Ele é bom, e Ele deseja sempre o bem para nós, é por isso que nós podemos agradecer. Sempre ter um coração grato, é isso que a palavra de Deus pede de nós, né? Que exista gratidão no nosso coração em todo o tempo. É sobre isso que essa música fala. Que nós possamos desenvolver isso. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar. Cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Basta para mim.
basta para mim. Hoje eu não vou pedir, hoje não. Eu venho hoje só agradecer. Amém. Amém, amém. Valeu, Pedro. Enquanto você estava cantando, eu estava ali embaixo, ali com meu amigo, e ele disse assim: um dia eu vou cantar desse jeito. Eu disse: não se iluda. Boa noite a todos, que alegria estarmos juntos novamente. Esse é o momento especial em que a gente vai abrir a palavra de Deus. Muito feliz pela sua participação com a gente, pela sua presença. Temos aqui esse público lindo, maravilhoso que está aqui no auditório com a gente, aqui em Belém, mas temos uma multidão que está acompanhando em tantas igrejas, em tantos auditórios, milhares de lugares conectados, com muita gente vendo. Deus seja louvado por isso. Nosso desejo é que a palavra de Deus toque o seu coração nesta noite. Tem alguém aqui que está precisando de uma bênção de Deus? Diga amém. 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 Quem aqui está, eu sempre pergunto isso, né? Quem aqui está disposto, desejoso e necessitado de receber a palavra de Deus? Amém. A gente vai orar e pedir essa bênção nesse momento. Convido que você feche seus olhos. Santo Deus, louvamos o Teu nome mais uma vez por estarmos aqui, nessa hora em que vamos abrir a Tua palavra. Novamente queremos nos colocar diante de Ti, suplicar, Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre cada um de nós. Que a Tua palavra alcance cada coração. Se há pessoas que estão aqui, mas estão distantes de Ti, internamente, no seu coração, na sua mente, que a Tua palavra seja um atrativo, que a Tua palavra seja uma força, que traga cada um de nós a Tua presença, a comunhão contigo. Dá-nos a Tua bênção nesse momento, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu mencionei aqui as pessoas que nos acompanham e realmente é impressionante ver quanta gente está acompanhando pelas redes sociais. São muitos milhares de pessoas e de auditórios. Não sei nem se o pessoal da produção aí fez uma estimativa, né, de quantas pessoas estão acompanhando a gente. Eu vou fazer aqui uma breve saudação a algumas igrejas, alguns auditórios que estão nos acompanhando. E aí eu quero, à medida que eu vou fazendo a saudação, eu queria que cada auditório onde você está participasse com a gente agora, enviando aí no chat aí do YouTube, onde você está, quem está controlando aí na sua igreja, diz para a gente onde é que você está e quantas pessoas mais ou menos estão reunidas aí junto com você. Passa essa informação para a gente, só para a gente poder louvar a Deus e agradecer a Deus por essa bênção. O nosso abraço especial hoje, além de várias igrejas que já foram mencionadas, eu tenho aqui uma listinha especial: Igreja Central de Moju, Pastor André, no norte do Pará; Igreja Central de Uruará, Pastor Adinailton Cardoso, também no oeste do Pará; Igreja Central de Santa Quitéria, Pastor Afonso, nordeste maranhense; Igreja Central de Imperatriz, querida Igreja Central de Imperatriz, Pastor Alan Johnny, lá no sul do Maranhão; Igreja Nova Jerusalém, cidade de Goianésia, Pastor Edelmar Moura, sul do Pará; Igreja do Coqueiro, aqui pertinho da gente, Ananindeua, Pastor Vargas. Um grande abraço. Eu não sei se vocês ouviram, mas houve aqui uma comoção aqui no auditório, né? Quando eu mencionei aqui essa igreja e esse pastor, né? E eu trago também aqui um abraço de amigos, né? Eu encontrei hoje meu amigo pastor Aquino e ele me pediu, ele disse: Ranieri, manda um abraço para a nossa querida igreja do Marco Zero do Amapá, a igreja do Zerão. Fica aqui então um abraço. E eu também quero mandar um abraço pessoal para as igrejas de Melgaço, no Pará, né? A família do meu amigo J. Júnior, que trabalha comigo lá no NASP, está nessa igreja. Fica aí meu abraço, a irmã Miriam e a todos os que estão reunidos aí nas igrejas de Melgaço. Muito bem.
depois dessas palavras introdutórias, eu quero convidar você para nós irmos à palavra de Deus nesse momento. Então eu convido que você abra a sua Bíblia. O texto de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Preciso ajudar a achar? Acho que não, né? Primeirinho livro da Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia. E nós vamos ler esse texto do capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis é o capítulo que relata duas situações extremas. A queda do homem, Adão e Eva pecaram. E o capítulo 3 de Gênesis também traz a primeira promessa do Evangelho. Primeira promessa do Evangelho: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Né? Nós conhecemos essa declaração, que na verdade é uma promessa que foi feita lá no Gênesis, da vinda de Jesus Cristo para resolver o problema do pecado. Esse texto, ele é chamado pelos eruditos de o proto-evangelho. É o evangelho lá no comecinho da Bíblia. Mas hoje a gente vai ler esse texto e nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre as atitudes humanas depois da queda. E vamos ver como essas atitudes nos acompanham até hoje. Vamos começar a leitura. Eu convido que você acompanhe a leitura de forma bem atenta, observando cada detalhe e cada informação. Gênesis capítulo 3, eu não preciso contar muito a história, porque você conhece. Deus havia criado todas as coisas, criou o homem e a mulher, ordenou que eles não comessem de uma árvore lá do jardim, a conhecida árvore do conhecimento, ou a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não deveriam tocar, não deveriam se aproximar, e aconteceu o que não deveria ter acontecido. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A mulher saiu de perto do marido, e aí você já sabe, né? Quando a mulher sai de perto do marido, vai dar problema. Eu estou falando isso hoje porque minha esposa não está aqui do meu lado hoje. Na verdade, eu já aprendi muito bem, né, depois de tanto tempo, que as mulheres, elas se viram muito melhor sozinhas do que nós homens. É mais perigoso um homem sozinho do que uma mulher sozinha. É ou não é? É isso mesmo. Mas vamos ver o que diz o texto bíblico. Gênesis capítulo 3, começa dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu paro aqui a leitura. O texto continua. Deus, depois de ter falado com Adão, com Eva, finalmente ele se dirige
a serpente. E a história continua. Na sequência, nós vemos as primeiras grandes consequências da queda de Adão e Eva. Para Adão, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A partir daquele momento, o trabalho deixou de ser algo simplesmente deleitoso e que serve como uma condição para o sustento. Não, o trabalho não era uma condição para o sustento. Mas agora, com a entrada do pecado, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Para a mulher, com dor darás à luz. Para a serpente, sobre o pó rastejarás. E por aí vai. A tragédia completa. A tragédia que prossegue até hoje. E hoje nós vivemos ainda as consequências, não somente as consequências, mas a progressão desta rebeldia. De lá para cá, a natureza humana ficou contaminada com o que a gente pode chamar de pecaminosidade, uma tendência natural para o pecado. Isso nos une a todos, exceto Jesus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Todos os demais da família humana nascemos com essa tendência natural. E aqui está essa história que nos fala dessa grande tragédia. É interessante como esse texto traz perguntas, muitas perguntas. Aqui nesse texto, em Gênesis capítulo 3, aparece a primeira pergunta feita na Bíblia. Quem fez a primeira pergunta? Quem foi que fez a primeira pergunta? O diabo. A primeira pergunta foi feita para a mulher, Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus tinha dito? Foi isso que Deus tinha dito? Vejam como ele distorce as coisas. Podia comer de toda a árvore? Não. Então, em certo sentido, foi isso que Deus disse. Não é para comer de toda a árvore, mas ele distorce. Deus dá ênfase na liberdade. De toda árvore podereis comer livremente. Muita liberdade, poucas restrições. E o diabo inverte isso na mente de Eva. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda árvore. O diabo está sempre querendo convencer as pessoas de que a vida com Deus é uma vida de restrições. Tudo não pode, tudo é pecado. Deus tira a liberdade, Deus tira o prazer, Deus tira o gosto pela vida, porque Deus não permite nada. Isso ele está o tempo todo tentando convencer as pessoas disso, especialmente os jovens. Quando na verdade é o contrário. A vida com Deus é uma vida de muita liberdade e poucas restrições. E as restrições são para confirmar a liberdade. Então nós vemos o diabo começando a sua ação com o ser humano através de uma pergunta em que ele questiona a atitude de Deus. Esta é a primeira pergunta da Bíblia. Qual é a segunda pergunta da Bíblia? Está no verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A primeira pergunta feita pelo diabo, questionando a atitude de Deus. A segunda pergunta feita por Deus, questionando a atitude do homem: onde estás? Quando é que a gente pergunta isso? Onde estás? Quando a gente precisa encontrar alguém. Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sabia, e por que ele pergunta? Deus faz perguntas que são intrigantes, Para Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? Deus sabia o que tinha acontecido? Deus sabia onde estava Abel? E para que perguntou? Quando Deus pergunta, não é porque ele não saiba a resposta, é porque o ser humano não sabe, está perdido. As perguntas de Deus não são para informar a ele mesmo. As perguntas de Deus são para esclarecer o ser humano. Adão, onde estás? Uma oportunidade para que Adão refletisse em tudo o que ele fez, colocasse a mão na cabeça e pensasse assim: meu Deus, onde eu estou? Onde é que eu vim parar? Para isso servem as perguntas de Deus. E aqui nessa história nós vemos atitudes do ser humano que aconteceram naquela ocasião e que se repetem até hoje. Três atitudes que nós com muita frequência também adotamos. A primeira delas, a atitude da autossuficiência. O que significa essa palavra? Auto de mim mesmo, Suficiência, ou seja, eu sou suficiente para mim mesmo. Eu me viro, eu dou meu jeito.
Fiz bobagem? Opa, pode deixar que eu resolvo. Não preciso que ninguém se meta. Ei, tira a mão, é comigo. Aí Deus vem querer ajudar. Não, pode deixar, deixa eu resolver. Autossuficiência. Como é que aconteceu isso? Veja, no capítulo 2, verso 25, diz assim: estavam nus e não se envergonhavam, antes da queda. Estavam nus e não se envergonhavam. Não havia vergonha pela nudez. Depois da queda, capítulo 3, verso 10. Aliás, capítulo 3, verso 7. Percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Antes da queda, não havia vergonha, não havia maldade. Depois da queda, perceberam, sentiram vergonha. Verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E o que é que eles fizeram para si? Fizeram roupas de folhas de figueira. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado os deixou nus. E aqui eu não falo da nudez física, muito mais do que a nudez física, a nudez de alma. Quando nós nos afastamos de Deus, a alma fica vazia, fica desprotegida. Há um vazio que não pode ser preenchido por nada. Mas nós temos a tendência de ficar tentando preencher esse vazio com as nossas folhas de figueira. A gente vive tentando se vestir com as folhas de figueira. É a tendência humana, a autossuficiência. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. E aí o indivíduo entra em pecado, se afasta de Deus. E quantas vezes eu escuto assim: ah, pastor, eu primeiro tenho que resolver umas coisinhas, depois que eu resolver, aí eu entrego minha vida a Deus. Vai fugir para o jardim, vai se vestir de folha de figueira. Quando você estiver bem cobertinho, aí você vem para Deus. É isso que você está fazendo. Ah, eu não estou preparado, ainda falta muita coisa, eu tenho que resolver primeiro. Você vai ter que se vestir com folhas de figueira. Você é autossuficiente, né? Você resolve primeiro, para depois ir para Deus. É isso que você pensa. Vejam como essa atitude nos acompanha de maneira tão frequente e tão generalizada. A autossuficiência. A autossuficiência de revestir-se com folhas de figueira. E o que são as folhas de figueira para a gente hoje? É a minha reputação, é a minha imagem, é o meu bom nome, é o meu bom comportamento, é o meu desempenho social, religioso, familiar. Eu tenho que corrigir tudo isso, eu tenho que me revestir de tudo isso para então eu ir a Deus. Isso é ilusório, porque o melhor que você puder fazer para si mesmo não vai resolver a sua nudez diante de Deus. Você está ouvindo o que eu estou falando? O melhor que você fizer é insuficiente para satisfazer as exigências de Deus. Não digo que Deus, não estou querendo dizer que Deus não queira que você faça o melhor. É claro que Deus quer que você faça o melhor, mas não no sentido de fazer o melhor para se tornar merecedor da bênção ou da salvação. Eu vou me comportar, eu vou obedecer, eu vou para a igreja, eu vou colocar minha vida nos trilhos, aí eu estou salvo. Você vincula a sua salvação ao seu comportamento, ao seu bom comportamento. Não, olha, a minha vida cristã está ótima, olha como eu estou me comportando. Folha de figueira. É claro que Deus quer o seu melhor comportamento, mas isso não impressiona a Deus, porque o melhor que nós fazemos é insuficiente. Pior do que insuficiente, é lixo. Em termos de justiça, em termos de merecimento espiritual. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz: as vossas justiças são como trapos, são trapos de imundície. Não está falando que os nossos pecados são trapos de imundície. Está falando que as nossas justiças, o melhor que nós fazemos é lixo, em termos de mérito, em termos de nos fazer alcançar a salvação. Pare de tentar se vestir com folhas de figueira. Você não vai cobrir a sua nudez.
É somente Deus que pode resolver esse probleminha para você. É você ir a Deus do jeitinho que você está, com toda a vergonha da sua nudez, com toda a impureza, com todas as falhas, com todos os erros, e aí dizer: Senhor, eis-me aqui. E é isso que Deus está clamando para a gente. Adão, onde estás? José, onde estás? Como é o seu nome? Me ajuda a ouvir. Ana Luísa, onde estás? Que sorriso lindo você tem. Onde estás? Deus está o tempo todo. Onde estás? Onde estás? Venha para Deus do jeito que você está. Pare de se esconder de Deus. E aqui vem exatamente a segunda atitude do ser humano. É a fuga. Fugir de Deus. Capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do jardim que andava, a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher. O que mais que diz o texto bíblico? Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher. O texto diz onde eles se esconderam. Onde foi que eles se esconderam? Por entre as árvores do jardim. Esconderam-se da presença do Senhor. Onde é que está a presença do Senhor? Deus é O que significa dizer que Deus é onipresente? Ele está em todo lugar. Tem como se esconder da presença de Deus? Que ilusão querer fugir de Deus, se esconder de Deus. E aí, o ser humano, quando foge de Deus, quando ele se afasta de Deus, ele faz coisas tão imbecis, tão tolas, que não fazem sentido. Quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o juízo, perdemos o bom senso. Onde é que eles foram se esconder? Foram se esconder por entre as árvores do jardim. Que jardim era esse? O jardim do Éden. Quem foi que criou o jardim do Éden? Quem é o arquiteto, o projetista, o paisagista? O paisagista do jardim do Éden, quem é? Deus. E Deus desenhou o jardim do Éden. E você sabe quando o arquiteto faz um projeto assim de uma casa, de um lugar qualquer, você sabe como é que funciona, né? Ele tem um lugarzinho para tudo. Olha, aqui vai uma torneira, aqui vai uma calçada, aqui vai não sei. Aquela coisinha que está bem pequenininha, em algum canto está projetado e o arquiteto sabe onde está. Sabe onde está cada árvore, cada planta, sabe tudo. Como é que ia se esconder de Deus no lugar que Deus fez? Não tem jeito. A falta de bom senso. E olha o que diz a Bíblia, verso 9, capítulo 2, verso 9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. Qual é a primeira característica das árvores? Agradáveis à vista. As árvores que foram criadas por Deus para serem vistas pelos homens, foram usadas pelos homens, para que eles não fossem vistos por Deus. Tolice, esconder-se do onipresente, isso é impossível. E eu pergunto para você agora, você que está me ouvindo aqui nesse auditório, por onde você estiver, onde é que você tem se escondido de Deus? Em que você tem se escondido de Deus? Qual é o seu esconderijo? Qual é o seu esconderijo? Muitos estão se escondendo de Deus no seu trabalho, na sua profissão. Afundam a cabeça, é só trabalho. E aí tentam compensar isso. Trabalham muito, ganham dinheiro, aí dá dinheiro para a igreja, ajuda no projeto missionário, tal. Está tudo bem, com Deus está tudo bem, mas o coração, a mente está aqui. Você está escondido de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Mas então por que Ele pede o meu dinheiro? Porque a coisa no mundo, a que o seu coração mais se apega, é o dinheiro. Então quando Deus pede o seu dinheiro, não é porque Ele quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. E aí Ele tenta fazer com que você se desapegue um pouquinho. Aí quando Deus diz assim, olha, devolva o dízimo.
Você acha que Deus precisa disso para terminar a obra, para sustentar a igreja? A Bíblia diz que Deus é dono do universo, Ele criou tudo. Ele tem nas mãos o ouro e a prata. Se Deus der um sopro assim, numa montanha dessa qualquer aí, vai aparecer tesouro suficiente para terminar a obra e evangelizar outro planeta ainda, se for preciso. Deus pode fazer isso? Pode, mas Ele não quer fazer isso, porque Ele precisa do seu coração. Agora o seu coração está tão apegado ao dinheiro, que a única forma dele conseguir o seu coração é Ele ajudar você a se desapegar um pouquinho. Se desapegue um pouquinho. Olhe, 10% para a igreja, não é só isso. Tem um plano de ofertas voluntário. É o projeto de Deus para promover o desapego, Ele quer o seu coração. Mas tem gente que está se escondendo de Deus no trabalho, na vida financeira. Outros se escondem de Deus nos prazeres do mundo. Eu quero curtir a vida é curta. E você vai curtir a vida. E aqueles de nós que já fizemos isso, e eu me incluo, não demora muito para a gente perceber que as curtições da vida não resolvem nada. Nada. Esses dias eu ouvi um depoimento de um grande jogador de futebol da atualidade, que atua no Brasil hoje, ele não é brasileiro, e depois de um jogo muito importante, ele tinha feito dois gols, foi eleito o melhor jogador, ganhou lá um troféu, não sei de que, foi aclamado, os jornais o colocaram nas manchetes, na primeira página, e ele disse: aquela tarde, cheguei na minha casa e fui chorar, porque tinha um vazio no meu coração. Fama, dinheiro, reconhecimento, tudo, não preenche. Aí você vai querer preencher o vazio da sua alma onde? Nos prazeres do mundo? Você vai se divertir por algumas horas, para depois se deparar com o seu vazio na sua cama. Pare de se esconder de Deus. Sabe onde é que alguns se escondem de Deus? Na incredulidade. Ah, mas a incredulidade... tem dois tipos de incredulidade. Tem a incredulidade que é involuntária, é a pessoa que por alguma razão não entendeu, não crê, tem dificuldade de crer. Mas tem muita gente que não crê porque escolhe não crer. Eu conheço muito ateu que escolheu ser ateu porque é mais cômodo ser ateu. É muito cômodo você não ter ninguém a quem prestar contas. É muito cômodo. Você perde o senso de responsabilidade com alguém, você é o dono do seu nariz, não existe nenhum ser superior, é muito cômodo. Então alguns escolhem ser ateus, estão pensando que dessa forma podem se esconder de Deus, estão fugindo de Deus, através da incredulidade. Agora eu vou dizer uma coisa muito, muito perigosa aqui. Eu diria, talvez seja o esconderijo mais perigoso, onde muitas pessoas se escondem de Deus. Tem muita gente que se esconde de Deus. Quem aqui já brincou de esconde-esconde? Como é que chama essa brincadeira aqui pelo norte? Eu não lembro. Esconde-esconde mesmo? Esconde-esconde mesmo? Eu nasci no Nordeste, mas eu cresci em São Paulo e lá se brinca assim. Alguém é escolhido, vai para uma árvore ou para um poste, tapa cá o rosto, conta até 100, todo mundo se esconde. Depois ele sai para procurar. Mas ele não pode ir muito longe, porque ganha, não é? Se ele achar, aquele ali já perdeu. O primeiro que ele achar é o próximo que vai contar. Então ninguém quer ser o primeiro a ser achado. E como é que você ganha, que você fica livre? É quando quem está procurando se afasta do poste ou da árvore, aí você sai do seu esconderijo sem ele ver, sem que ele veja, aí você vem e toca no poste ou na árvore. Quando você toca, você está livre. Então você tem que se esconder, mas o bom mesmo, o melhor é não se esconder muito longe. Se esconde perto para ficar fácil você se livrar, né? Quando meu filho era pequeno, aqui em Belém, a gente morava ali no condomínio da União Norte, na Ananindeua. Meu filho pequeno. E ali o condomínio antigamente tinha uma mata, e a gente brincava de esconde-esconde. Né? E sabe como é que é brincar de esconde-esconde com criança, né? Quando eu ia contar, eu deixava que ele se escondesse, e quase sempre eu abria o olho e já via onde ele estava, mas eu fingia que não sabia e tal, né? Pai é pai, né? Por outro lado, quando ele ia contar, eu me escondia, mas eu dava um jeito dele me ver logo para ele ganhar também. Mas aí eu fiz uma vez uma coisa com ele, né? O Renan foi contar, quando ele cobriu o olho, eu corri
para o meio da mata, na direção da mata, como se fosse para bem longe, para que ele visse que eu estava lá. Mas aí quando ele tapou o olho, eu dei a volta, e ele contando. Eu dei a volta rapidinho, corri, e me encostei na árvore que ele estava contando do outro lado. Ele contando de um lado e eu do outro. E aí eu vi como é que ele contava, né? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 35, 40. Ó, me roubou. Me roubou. Rapidinho chegou no 100 e saiu. Ia me procurando. E ele não ia me achar. O melhor esconderijo que eu achei, que eu descobri, era o esconderijo que estava perto. Quanto mais perto, mais difícil. E sabe onde é que alguns se escondem de Deus e fogem de Deus? Muitos estão fugindo de Deus longe, no mundo, no pecado. Mas muitos se escondem de Deus aqui dentro, perto. A igreja é um excelente esconderijo. Cuidado para você não achar que pelo fato de você estar na igreja, você está salvo. Existem duas coisas que deviam andar juntas, e que em muitos casos andam juntas, mas nem sempre. Essas duas coisas são estar na igreja, e a outra, estar em Cristo. É possível estar na igreja e não estar em Cristo. Eu já parei de perguntar para as pessoas: o fulano de tal, como é que ele está na igreja? Está firme na igreja? Você não pergunta assim? Não é assim que pergunta? Eu não pergunto mais isso. Porque eu vejo muita gente que está na igreja, está firme na igreja, mas está totalmente perdido, desconectado de Cristo. A pergunta não é essa. Como é que está o fulano com Cristo? Se ele estiver com Cristo, a igreja vem depois. Em primeiro lugar, Cristo. Não se iluda com a ideia de que o fato de você estar na igreja lhe dá salvação. Essa ideia é a teologia medieval. A teologia da Idade Média que se desenvolveu e está aí na religião tradicional. Que a igreja é o lugar da salvação. Se você se desconecta da igreja, você perde a salvação. Está errado. A igreja não tem função salvífica. Esta não é a função da igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A igreja não foi criada para salvar ninguém. A igreja tem um propósito muito mais missionário do que salvífico. Salvação é em Cristo. E existe a ilusão de que estar na igreja significa estar salvo. O perigo de estar na igreja é estar perdido. O perigo de ter uma falsa religião dentro da igreja é mais perigoso do que estar no pecado lá fora. Sim, é isso mesmo. Quais foram as mais duras e severas repreensões de Cristo nos evangelhos? Não foram para os pecadores de fora. As duras repreensões de Cristo não foram para os bêbados, para as prostitutas, para os ladrões, cobradores de impostos. Não. As mais duras repreensões de Cristo foram para os da igreja. Hipócritas. Sepulcros caiados. Você não vê nenhuma repreensão tão dura como essas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quem é que diz Senhor, Senhor? É quem está no mundo ou é quem está na igreja? Com quem ele está falando? Com quem está na igreja? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não existe repreensão semelhante a essas para ninguém de fora. O perigo de estar perdido aqui dentro. Cuidado com isso. Muitos estão perdidos no deserto lá fora, mas muitos estão perdidos no jardim aqui dentro. Sua salvação não depende da sua ligação com a igreja, é com Jesus. E aí eu pergunto, como é que está a sua vida com Jesus? Jesus é seu amigo? Você faz refeição com Ele, você dorme com Ele? Ele ajuda você a tomar as decisões importantes da sua vida? Ele está com você nas horas da... Quem é amigo? Amigo é aquela pessoa que você procura
nas horas mais alegres? Quem é que você convida para o seu aniversário? Quem é que você convida para a festa de casamento do seu filho, da sua filha? São os amigos. Quem é que você procura quando o seu coração está sangrando, quando vem uma tragédia, quando vem uma dor, quando acontece uma desgraça? Quem é que você procura para chorar? Os amigos. Jesus é seu amigo. É esse tipo de vida, de ligação que você tem com Cristo. Sua salvação é medida por isso, não é pela sua ligação com a igreja. Ei, entendeu o que eu falei? Entendeu ou não? Então diga assim, eu entendi. Tem gente que não entendeu, eu quero mais alto. Diga assim, eu entendi. Entendi. Atitudes do ser humano que aconteceram lá no Jardim do Éden, que se repetem até hoje. Quais são? A autossuficiência, deixa que eu me resolvo, né? Folhas de figueira, a fuga, esconder-se de Deus. E a terceira atitude que nós vemos aqui com Adão e Eva é o que eu chamei aqui de transferência. O que é transferência? Capítulo 3, verso 12. Então disse o homem, quando Deus perguntou a Adão, o que aconteceu, Adão? O que foi? Aí, verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ah, Senhor, eu estou nessa situação aqui, mas a culpa não é minha. A culpa é de quem? É da mulher. E indiretamente de quem mais? Não, Adão não fala de serpente aqui não. Adão joga a culpa para a mulher e para Deus. A mulher, o que ele diz? A mulher que me deste. Então, Senhor, foi o Senhor que me deu, eu não pedi nada. Eu não pedi. Eu errei, estou aqui, caí no buraco, mas olha, a mulher, transferir a culpa. Verso 13, respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Senhor, Adão falou aquilo, ela ficou assim, Senhor, mas foi a serpente. A serpente me enganou. Indiretamente jogando para quem também? Para Deus. Quem foi que criou a serpente? Quem foi que botou a serpente no jardim? Então, Senhor, eu errei, tá, mas olha quem foi, né? A forma mais eficiente de você diminuir os seus erros é apontar os erros dos outros. A melhor forma de você diminuir os seus erros é você apontar os erros dos outros. Não é isso? E é a tendência miserável que a gente tem. Sempre tem alguém que é culpado pelos meus problemas, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Transferência, transferir culpa. E como é saboroso falar dos erros dos outros. Quanto maior você faz o erro do outro, menor parece o seu. E outra coisa, a psicologia explica isso. Existe como se diz, uma atitude mental que inconscientemente você aponta no outro exatamente aquilo que mais lhe envergonha em si mesmo. Entendeu? Uma pessoa, quando começa a falar muito mal de alguém, ela está projetando, projeção, a psicologia chama isso de projeção. Ela está projetando no outro suas próprias deficiências. Então, se você quiser conhecer bem uma pessoa, não dê tanta atenção ao que ela fala de si, dê mais atenção ao que ela fala dos outros, é aí que ela se revela. E Jesus comprova isso. Olha, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. E essas duas palavras, o cisco e a trave, no original indicam matéria feita de madeira. É o mesmo problema. Sendo que no olho do irmão é um cisquinho, no seu é uma trave. Mas aí, em vez de tirar a trave do seu, você fica aumentando o do seu vizinho. Aí Jesus diz, tira a trave do seu olho, para depois, até para você ver melhor. Não é isso? Transferência. Transferência. E sabe de uma coisa, gente? Se tem uma coisa que a gente precisa aprender na vida, sabe o que é? É aprender a assumir as consequências dos nossos erros. Errou? Ei, você não teve coragem de errar?
tenha coragem de assumir. Pisou na bola, falhou, deu mancada com alguém, com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, com um colega no trabalho. Ei, errou. Primeira coisa, errei, reconheço. Quer me dar uma chance? Eu vou tentar consertar isso aqui. Isso dá muito mais resultado do que você ficar se esquivando da culpa. Não cola. Não diga, eu me atrasei porque o trânsito, lá em São Paulo é muito comum isso, né? O trânsito, que trânsito? Trânsito tem todo dia. Você se atrasou não é por causa do trânsito, é porque você acordou tarde. Você sabe que tem trânsito para levantar-se mais cedo. E o problema não é atrasar, todo mundo eventualmente atrasa. O problema é ficar dando essa desculpinha. Assuma. Pessoal, cheguei atrasado porque dei bobeira. Peço perdão por ter tomado o tempo de vocês aqui e agradeço por me esperarem. E isso em todas as áreas da vida. Você errou com o seu marido, você errou com a sua mulher, então assuma. Assuma. Tenha coragem. Pare de ficar se escondendo atrás de desculpas, atrás de explicações esfarrapadas. Há muito mais falta de caráter nisso do que no próprio erro que você cometeu. Deu para entender? A Bíblia quer que nós sejamos mais corajosos. E eu quero terminar agora. Estou nos meus minutos finais aqui. E quero chamar a sua atenção para o que você vai fazer agora. O que você vai fazer agora? Adão, onde estás? Ei, onde é que você está? Fugindo de Deus? Se escondendo de Deus? Tentando resolver seus problemas sozinho? Costurar suas roupas de folha de figueira para depois ir a Cristo? Comece com Cristo. Comece com Cristo. Pare de fugir de Deus. E eu vou lhe dar 3 razões para você parar de fugir de Deus. Quer? 3 razões? Primeira delas, é impossível, porque Deus é onipresente. Não tem como fugir dele. Olha o que diz a Bíblia, o salmista. Ei, atento aqui, não perca isso aqui agora. O salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pare de fugir de Deus, em primeiro lugar, por quê? Porque é impossível. Ele está vendo. Ele está vendo. Segunda razão para você parar de fugir de Deus. Aqui comigo, Segunda razão para você parar de fugir de Deus. Qual é a segunda razão? É que longe de Deus, tudo fica pior. Se está ruim sem Deus, se está ruim com Deus, sem Deus é pior ainda. Longe de Deus, tudo fica pior. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo que há de bom na vida vem de Deus. Não vale a pena querer encontrar qualquer coisa longe de Deus. Se você está sendo seduzido pelas atrações do mundo, pelos prazeres, pelos convites dos amigos, não vale a pena. Você vai quebrar a cara. Só há vazio nisso aí. Longe de Deus, tudo é pior. E a terceira razão pela qual você deve parar de fugir de Deus. A nossa tendência de fugir de Deus é porque quando a gente erra, quando a gente peca, a gente fica... Qual foi a reação de Adão e Eva? Perceberam que estavam nus, se envergonharam, olharam para os seus erros, quiseram sair da presença de Deus. Eles acharam que Deus não os amaria mais. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus não lhe ama menos quando você comete erros, assim como Ele não lhe ama mais quando você faz coisas boas.
O amor de Deus por você é infinito. Ele está sempre pronto, disposto e desejoso de receber você. Onde você está? Pedro vai cantar essa canção maravilhosa que eu pedi que ele cantasse. E hoje, mais uma vez, eu quero fazer um convite. Quero fazer um convite àquelas pessoas que estão fugindo de Deus. É possível que eu tenha alguns aqui neste auditório. Alguns que estão aqui esta noite, mas estão distanciados do Senhor. Alguns que por alguma razão estão desconectados de Deus e da igreja. Outros que talvez nunca nem tenham se conectado à igreja, nunca foram batizados. Mas hoje querem dizer assim: Senhor, eu quero parar de fugir. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero estar mais perto do Senhor. É esse o convite de Jesus para você. Se tem alguém aqui nesse auditório que ainda não foi batizado, que ainda não é membro da igreja, que ainda não passou pela experiência de entregar sua vida completamente a Jesus, ou alguém que já fez isso no passado, mas hoje está completamente desconectado, mas você veio aqui hoje e está sentindo e ouvindo o convite do Espírito Santo, o convite é para você. O Pedro vai cantar uma música e eu quero convidar que você, não é para todo mundo, é para essas pessoas, que você busque essa experiência com Deus, ficando em pé no lugar onde você está. Você vai ouvir a canção e vai tomar a decisão de fazer uma entrega a Deus. Não vou convidar você para ser batizado hoje, nada disso. Vou convidar você para começar uma jornada em que você vai ser ajudado e apoiado para você estar perto de Jesus. E agora eu quero falar para você que está numa das nossas igrejas. Você que foi convidado por alguém, você não é membro da igreja, ou quem sabe você foi membro da igreja no passado, hoje você está fora da igreja, e você acaba de entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Jesus está buscando você, e Ele quer você hoje. Eu quero fazer o mesmo convite para você. Aí onde você está, durante essa canção, faça uma oração a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero me aproximar. Talvez você diga assim: eu quero me reaproximar. Eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu quero. Faça essa oração e fique em pé no lugar onde você está. Quero deixar claro que esse convite não é para todo mundo que está aí na igreja. Esse convite é para essa pessoa que vai começar hoje uma busca especial com Jesus. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Que o Senhor convença você a tomar essa iniciativa. O mesmo para aqueles que estão aqui nesse auditório. Cristo seja em mim o princípio e o durante. Seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for. Seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não perca
me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Temos uma pessoa que já ficou em pé aqui no auditório, mais uma pessoa. Pedro vai continuar cantando. Eu quero encorajar você a não se intimidar porque você está aqui dentro. Essa é uma decisão entre você e Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero me aproximar, ou eu quero me reaproximar. Você que está numa das igrejas, faça o mesmo. Tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus agora. O mais Ele fará. Você só precisa decidir. Porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais queira estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Estaria eu, se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, e a tua doce paz transborde em meu viver, para que outros possam ver Cristo sempre em mim. Em todos os sentidos Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser, que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim, seja Cristo sempre em mim. Alguém diz amém? Que canção linda, que coisa maravilhosa. Várias pessoas aqui, muitas pessoas, né, se colocaram em pé, tomando a decisão mais importante da sua vida. Para vocês que estão aqui no auditório, eu vou pedir para as pessoas que vieram, tem alguém que está relutando ainda há tempo, fique em pé no lugar onde você está. Eu vou terminar com a oração agora, pedindo que Deus fortaleça essa sua decisão. Você que está numa das igrejas, permaneça em pé um minutinho a mais, porque tem uma equipe preparada aí da igreja, que vai se aproximar. Santo Deus, nós louvamos o teu nome, pelo poder da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, com as nossas lutas, muitas vezes na nossa autossuficiência, na nossa fuga de ti, na transferência de responsabilidades, mas queremos pedir, Senhor, que nos ajudes a sermos completamente dependentes de ti, que Jesus seja o nosso amigo de cada dia, que a nossa segurança esteja em Cristo e não na igreja, que o nosso coração esteja desapegado de tudo aquilo que nos separa de Jesus, que a tua bênção revista a cada um. De uma maneira muito especial, eu peço em favor dos que ficaram em pé no início desse apelo, desse chamado. São pessoas que estão tomando uma decisão importante na vida, Senhor. Que elas sejam fortalecidas pelo teu Espírito, que a tua bênção as acompanhe. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.
Deus abençoe a todos. Espere, você que ficou em pé, espere que alguém tome o seu nome, que se aproxime de você. E no mais, uma boa noite a todos. E a gente continua amanhã. Espero que todos estejam acompanhando a gente. Deus abençoe a todos. A paz e a bênção. Que noite maravilhosa, que noite abençoada. Se tem uma certeza que eu tenho no meu coração, nesse momento em que estamos encerrando o Adorai nessa noite, é que Deus falou no seu coração. Você pode até colocar aí no chat o quanto Ele falou no seu coração, o quanto essa noite foi uma bênção para a tua vida, para a vida das pessoas que estão assistindo o programa junto com você. Mas eu quero dizer para você que a programação de hoje termina aqui com a transmissão, mas continua nas redes sociais. Você vai poder assistir a vídeos, você vai poder assistir mensagens, vai poder assistir recortes dos louvores, vai poder interagir com o conteúdo da programação. E para acompanhar a gente, segue as redes sociais da União Norte Brasileira. Nós estamos no Instagram, Gerlane, e também no YouTube. As pessoas podem se inscreva no YouTube e acompanhe, porque tem muita coisa importante lá, e o Adorai continua por lá, não é mesmo? É verdade, porque como nós falamos no início, nós queremos ver a sua participação também, né? Não basta só nós estarmos aqui falando com você, responde pra gente também lá nas redes sociais, né? Segue a gente. Não é só passar também, né? Passe e fique nas nossas redes. No Instagram, anota aí, @adventistasnorte. Já anotou? Já está seguindo a gente? Que bom. Se não tiver, já pode seguir lá. No YouTube também, Adventistas Norte. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve aí, né? Aperta o botãozinho aí, porque temos outras programações em outros momentos, e aí você vai poder ser lembrado e aproveitar, acompanhar aí as outras programações. No WhatsApp também, né, nós temos um grande grupo, eu gosto de falar assim, um grande grupo lá no WhatsApp, que você pode acompanhar as novidades também. E você pode acessar através do link adv.st/N7 canal. Então entra lá no nosso canal para você receber essas fotos, link para ver todas as fotos, vídeos, enfim, até um alerta para dizer, olha, já estamos ao vivo, assiste aqui com a gente. E não se esqueça que amanhã temos mais Adorai. Nós começamos logo cedo com Adorai Kids e vamos ao longo do dia com a programação, não é, Gerlane? É verdade, porque acabamos somente hoje. Amanhã a gente continua. Inclusive, crianças. Quem tem criança aí em casa? A criançada está convidada para, olha, viver uma aventura rumo ao lar. Navegando rumo ao lar. A partir das 11 da manhã, ao vivo, no YouTube Adventistas Norte, temos o Adorai Kids. Já estamos aí com a historinha em curso, você não pode perder. E às 18h30, começamos aqui o podcast que você acompanhou hoje, né? E às 19h30, o programa aqui, direto do palco, Heron. E para a gente terminar, não esqueça, se você tiver o desejo de estudar a Bíblia, segue a gente, abre o link do site adoraionb.org e você vai ter lá acesso, olha que coisa interessante, é um estudo bíblico onde você vai poder conhecer mais sobre a palavra de Deus e ser também alguém forte na palavra. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite, fica com Deus. Fica com Deus e como eu sempre digo, né? Apesar dos desafios, das nossas dificuldades, tudo vai valer a pena no final, porque nós estamos rumo ao lar. A gente se vê amanhã.